Clarissa, agora a gente traz mais um ponto aqui com você para ver qual é a convergência, porque uma das apostas dessa base de Jair Bolsonaro está diretamente ligada ao caso do mensalão. E até eu lembro aqui de uma coisa, porque o regimento do Supremo, de tempos em tempos, ele pode mudar e eles têm ali a liberdade de fazê-lo e tudo mais. No caso do mensalão, a gente viu que aquilo se alongou por tempos, até o mensalão marcou uma transição do acesso à informação aos julgamentos, né? Porque passou a ser transmitido pela TV Justiça e tudo mais. E foi muito tempo, inclusive ocorreram críticas de, nossa, olha quanto tempo você tem. A Suprema Corte parada, né, entre aspas, parada, dedicada a um caso só. O negócio tem que ser mais célere, tem que ser mais curto. Isso também é motivo de crítica, né, de uma galera que fala, nossa, estão adiantando muito esse caso do Bolsonaro, mas aí tem a parada do regimento do Supremo que mudou e tudo mais. O que está diretamente ligado ao caso do mensalão quando a gente fala de Jair Bolsonaro? Elisa, essa questão da pressa é algo que marcou todo o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente sempre trouxe aqui ao longo dos últimos meses, a percepção dentro do Supremo Tribunal Federal de que era importante não deixar que esse processo se arrastasse demais, entrasse no ano eleitoral e terminasse por contaminar aí das urnas todo o processo das eleições presidenciais do ano que vem. Então, sempre houve uma vontade dos ministros de resolver isso rapidamente. A gente espera que se resolva esse veredito aí agora até setembro, né? Ou pelo menos que se inicie ali o julgamento em setembro, com sessões ali mais frequentes para que isso possa ser resolvido ainda neste ano. Qual que é o vínculo que a gente pode fazer com o mensalão? É aquele ponto dos recursos que eu estava levantando agora há pouquinho, dizendo que os aliados mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro não encaram essa condenação como um sinônimo de, nossa, acabou de vez. Por quê? Porque durante o processo do mensalão, por mais que tenha se arrastado longamente o período entre a condenação e a apreciação de alguns recursos, de vários recursos aos quais os réus tinham direito, a gente teve uma mudança de composição e de entendimento dentro do Supremo Tribunal Federal. Em relação aos chamados embargos infringentes, Elisa, esses embargos são um tipo de recurso esses recursos tiveram como resultado uma mudança drástica no destino de alguns dos réus que foram condenados no mensalão. Nomes como José Dirceu, por exemplo, conseguiram escapar do regime fechado por conta dessa mudança, porque houve uma revisão do entendimento dos ministros a respeito do crime de formação de quadrilha. E no momento em que essa acusação foi retirada, por exemplo, dos crimes imputados ao ex-ministro José Dirceu, o tamanho da pena lhe permitiu cumprir essa sentença no regime semiaberto, inicialmente. Então, isso tirou a ideia de que ele pudesse permanecer totalmente preso. Tem ainda também, em algum grau, aquela especulação a respeito do que aconteceu no caso do próprio presidente Lula, que foi condenado, foi preso, mas depois conseguiu reverter isso nas etapas de recursos. Então, por causa dessa alegação de isso tudo está ocorrendo numa esfera diferente daquela que deveria ser, se deveria ou não ser no Supremo, se deveria ser ou não em Curitiba, né? Rolou todo esse debate também sobre a geolocalização do processo. Tem ainda aquela questão do foro privilegiado, esse movimento que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão fazendo no Congresso Nacional para tentar aprovar uma regra de alteração do foro privilegiado. Tem uma turma que tem esperança de que isso se aplique ao caso dele, mas é uma turma minoritária. No geral, a expectativa é de que não passe pelo caso específico de Jair Bolsonaro, mas dependendo do andamento, eventualmente poderia. Mas, no geral, o que eu sinto é mais uma esperança em relação a recursos mesmo. Não tem, por exemplo, essa questão do foro adequado de Jair Bolsonaro, se ele deveria ou não responder na turma ou no pleno. Tem esse debate, né? Tem esses debates, essas discussões que, na visão de algumas pessoas próximas de Bolsonaro, os mais esperançosos, poderiam mudar até com a recomposição do Supremo Tribunal Federal, com o passar do tempo. Agora, tudo isso com pouquíssimas chances de ter um efeito rápido para o processo eleitoral do ano que vem. Então, claro, tudo aí ainda é muito no campo da especulação, Elisa. É um caso muito complexo, a gente está falando do julgamento de um ex-presidente da República, vários políticos importantíssimos do seu governo, ministros de Estado, homens da sua confiança. Então, tudo isso pesa no desfecho final desse processo. Mas lembrando, em outros casos,
o veredito, a condenação, não foi o ponto final. E não foi necessariamente integralmente confirmada nas etapas posteriores, nos recursos, nos embargos. Uma dúvida, Clarissa. Você traz o assunto do mensalão. Em algum momento, de alguma maneira, aparecem nas falas, porque o presidente do partido de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, que não é réu, não aparece, mas ele também esteve envolvido com o mensalão à época e ele foi condenado pelo mensalão, né? Valdemar Costa Neto foi preso no caso do mensalão e hoje ele é o presidente do partido de Jair Bolsonaro. Isso aparece em alguma conversa? Alguém lembra disso ou o pessoal também deixa isso meio silenciado? A gente não pode esquecer que alguns dos principais advogados foram cruciais no processo do mensalão, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tratou do caso de Elube Soares. O Celso Vilardi. A gente tem também o José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, que é conhecido como Juca, que cuidou da defesa de Braga Neto. Então, são figuras com altíssima experiência e bagagem no tratamento de processos complexos como esse que está sendo imposto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Elisa, não à toa a gente encontra algumas particularidades e muitas referências e menções dos políticos em geral ao que aconteceu lá atrás no caso do mensalão. Lembrando, o escândalo do mensalão, eu mergulhei muito nisso, né, um tempo atrás, Elisa, porque liderei aí a produção de um documentário sobre os 20 anos do mensalão, tá disponível lá no YouTube, verdade, da CNN gente. Brasil. Adoro vender esse peixe, tá, gente? Porque, desculpa, mas ficou lindo. Não, é um baita material. E de uma equipe brilhante aí que participou desse processo. E, Elisa, ali você consegue relembrar muito bem o quanto grandes condenações, a imputação de crimes graves a agentes públicos tem uma complexidade que nem sempre permite que o resultado do julgamento em si se perpetue até serem esgotados todos os recursos. Mas no caso do mensalão, tem gente cumprindo pena até agora, Marcos Valério também. Então, vamos ver o que vai acontecer no caso de Jair Bolsonaro. Pois é, teremos uma história aí alongada, certamente que não termina no dia do julgamento.